1270. Espaço Cidadão, nas ondas apaixonantes da Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. E na internet com transmissão digital pelo site www.brasilcampinas.com.br. Brasil Campinas, ligado em você. Mandando um bom dia para Laíde Camargo. Nós vamos falar para vocês que hoje, dia 17 de dezembro de 2023, olha só, semana que vem já é Natal, hein, gente? Acabou o ano, né? Depois Ano Novo e bora para 2024. Nós vamos conversar hoje sobre um tema bem legal. Nós vamos conversar com eles, que são grandes amigos meus, a Lia Mussi e o Alexandre. Eles são da OCIP Terra das Andorinhas e estão com o projeto Vem Com a Gente. E esse projeto trata sobre a saúde mental dos jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, a gente sabe que saúde mental sempre é uma pauta constante aqui no Espaço Cidadão, mas a gente nunca tratou ela de maneira de projeto social e relacionada aos jovens e crianças em situação de vulnerabilidade. Como que tá a cabeça dessa molecada? Como que fica nas escolas com relação a esse mundo que a gente vive? E para falar deste projeto com a gente e como a Terra das Andorinhas, através do projeto Vem Com a Gente, tem feito a diferença na vida dessas pessoas, nós vamos conversar com a Lia Mussi para saber o que está rolando, tá? Então, é muito legal a entrevista de hoje. Você pode também absorver informações importantes. Você aí que está com um jovem em casa, que está dando trabalho aí, que você sabe que precisa de uma abordagem diferente, que precisa de uma orientação diferente e não tem ferramentas para isso, aqui nós vamos ajudar você a ter condições de auxiliar este jovem nessa nova etapa da vida dele, né? E hoje nós vamos conversar com esse tema que é tão interessante, que é falar justamente sobre a saúde mental dos jovens. E através de um projeto que eu sou muito fã, que é a OCIP Terra das Andorinhas. Então, para falar com a gente hoje aqui, nós vamos falar com ela, que é jornalista, ou seja, sabe do riscado aqui, que é a Lia Mussi. Bom dia, Lia. Bom dia. Peraí, deixa eu arrumar seu microfone aqui. Peraí. Aí. Bom dia, Nasser. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando. É uma satisfação novamente, né, estarmos aqui na Rádio Brasil, que tantas vezes já abriu suas portas para nos receber aqui. Você quantas vezes nos deu a oportunidade de estar aqui falando, né, com as pessoas sobre as ações sociais da Terra das Andorinhas. Então, satisfação estar aqui novamente com você. E aí a gente, primeiro falar rapidamente, Lia, sobre a Terra das Andorinhas, não é? A OCIP Terra das Andorinhas. Terra das Andorinhas, já há muitos anos que a gente se conhece. A Alexandre está aqui também com a gente. Bom dia, Alexandre. Se quiser participar, só dá um toque, a gente já abre o microfone para você aí. E a gente acompanha a Terra das Andorinhas há muito tempo. E a Terra das Andorinhas sempre nas ações de campo, junto com o Rotary em Ação, levando para as regiões mais distantes do centro de Campinas, diversas ações envolvendo saúde, principalmente testagem de HIV, sífilis, hepatite. Fala rapidamente, aí a gente já entra nesse projeto legal aí que é novidade para mim, né? Vamos lá. A Terra das Andorinhas é uma instituição social com sede no município de Campinas, né? Atua desde 2012 aqui no município, mas também atende aí os estados da região sudeste do Brasil, né? Com foco de trabalho na saúde mental, sexual e reprodutiva, em especial para o público adolescentes e jovens, mas também não deixa de atender os outros públicos na sociedade, né? E agora, recentemente, nós estamos aí há um pouco mais de um ano trabalhando com esse projeto Vem Com a Gente, que também pega ali um pouquinho a faixa etária no finzinho da infância, a partir dos 11 anos aí, que a galera está com a gente aí nesse projeto. Perfeito. E aí, vocês estão com esse projeto Vem Com a Gente. Isso. O projeto Vem Com a Gente, Nasser, ele nasceu de uma demanda, como você falou, a Terra das Andorinhas sempre trabalhou muito com oficinas para jovem, falando de prevenção de ST, HIV, AIDS, hepatites virais.
E nessas oficinas a gente percebia que entre um dos maiores anseios estavam muito ligados às questões emocionais, tanto as dificuldades para prevenção, as dificuldades para quem seguir em tratamento, uma dessas patologias, e muito se discutia, né? A gente está falando, às vezes, de prevenção de algumas coisas e não estamos olhando um outro lado, que às vezes é a causa que dificulta a prevenção de outras patologias. E isso veio se discutindo, a gente fez muitos grupos focais com adolescentes e jovens, e aí surgiu a ideia que veio destes jovens, tá? Trazendo para a gente as realidades, as dificuldades que viviam nas periferias, e isso foi construído através de muitos grupos focais, como nós olharíamos para a saúde mental, como que nós poderíamos ter esse olhar, esse apoio. E aí surgiu o projeto Vem com a Gente, tivemos aí a felicidade de contar com o apoio da FEAC, não só o apoio financeiro, mas como o apoio técnico, né? A Fundação FEAC está conosco aí desde dezembro do ano passado, acolheu a ideia com muito entusiasmo, tem sido um grande parceiro aí, aliado da gente estar desenvolvendo esse trabalho. E o que o projeto Vem com a Gente hoje desenvolve? Através do projeto Vem com a Gente, nós desenvolvemos uma metodologia de olhar no apoio, atenção à saúde mental desses adolescentes e jovens, né? E aí é isso que a gente vem trazer um pouquinho para você hoje. Legal, Lia. Ó, mandar um beijo aqui para Carol Montenegro, que está aqui. A Alexandra também entrou aqui, minha esposa. Bom dia. E, bom, saúde mental. O que a gente entende por saúde mental e por que ela é tão importante, Lia? Quando a gente fala da saúde mental, nós estamos falando do bem-estar de cada indivíduo, né? Da forma que ele consegue lidar com as dificuldades do dia a dia, como ele trabalha de forma produtiva, né? Ela está fundamentalmente relacionada ao bem-estar pessoal, aos nossos relacionamentos. Então, ela é fundamental na vida de cada ser humano. Perfeito, perfeito. E nisso daí a gente entra principalmente na situação da saúde mental dos jovens, não é? E a gente acompanha, a gente tem vivido cada vez mais a saúde mental, ela está em pauta, né, Lia? Cada vez mais saúde mental merece um cuidado maior, uma atenção maior, e a gente acaba esquecendo nessa pauta de saúde mental dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Não é? E que, na realidade, são os que estão sendo mais afetados por essa, pode dizer até uma pandemia, né? A gente vive uma pandemia das mazelas de saúde mental. Por que é tão desafiadora a saúde mental, cuidar da saúde mental das crianças, dos jovens, dos adolescentes? Bom, a gente seguindo um pouquinho, né, na infância, quando a gente fala da saúde mental, a infância, os primeiros anos de vida é o que ele vai moldar, basicamente, os valores, o que ele vai moldar a vida de cada indivíduo, né? O cérebro, né, se a gente falar um pouquinho em neurociência, o cérebro ele começa a se formar, as habilidades que o ser humano vai levar para a vida toda na infância. Então, é uma fase muito importante, em que, muitas vezes, alguns transtornos mentais geralmente começam a aparecer também nessa fase, e é onde o próprio ambiente onde essa criança está é grande responsável pelo que vai ser da vida, né, em outras fases da vida de cada indivíduo. Então, é muito importante a gente olhar para a saúde mental e olhar para o que está agregado, né, o que compõe o ambiente em que essa criança, nesse processo de formação da mente, do cérebro, está vivenciando nessa fase. E aí, quando a gente fala um pouquinho da adolescência, a adolescência ela já tem grandes desafios por si só. É uma fase em que o indivíduo nem ele é mais criança, começa-se a ter ali algumas responsabilidades e nem está numa fase adulta, né? Essas transformações também hormonais no corpo, toda a mudança que geralmente o corpo começa a sofrer, isso tudo impacta muito. E quando nós falamos em adolescentes e jovens que se encontram em ambientes, em situações de maior vulnerabilidade, para além dos anseios que ele já tem, né, de cada indivíduo, os anseios normal da faixa etária, a gente ainda agrega nas preocupações desses adolescentes e jovens problemas sociais, como o alto índice de violência, às vezes nas regiões onde eles estão vivendo. A gente traz as questões socioeconômicas, maior dificuldade, às vezes, de acessar alguns serviços como educação, propriamente como saúde e tudo mais. Isso também corrobora, traz uma preocupação maior para o jovem e acaba afetando a saúde mental também.
E seguimos aqui com a Lia Mussi falando sobre saúde mental dos jovens. Em cima disso, Lia, você citou aí diversas situações, eu acho que a coisa se agrava em ambiente escolar, não é? Para esses jovens, a pauta de hoje é a saúde mental dos jovens em situação de vulnerabilidade. O que muda para os jovens que estão aí em situação de vulnerabilidade e para os que não estão? O que muda muitas vezes é a possibilidade de acesso ao cuidado, Nácia. Perfeito. Quando o jovem ele tem, às vezes, uma condição social um pouco mais elevada, ou ele tem uma oportunidade, algumas oportunidades, né, não estão expostos a algumas situações, por exemplo, assim, maior dificuldade para educação, empregabilidade e tudo mais, ele já por si só ele tem alguns anseios a menos. Mas eu falo muito a diferença no acesso. Tá? Muitas vezes um jovem, um adolescente que vem de uma família que tem um poder aquisitivo um pouquinho mais elevado, ele consegue, às vezes, um acompanhamento com um psicólogo, ele tem uma família, às vezes, que consegue proporcionar para ele um apoio, uma atenção, até mesmo profissional mais fácil, né? Às vezes tem um plano de saúde, consegue ter um outro acesso. Quando é um jovem de periferia, muitas vezes nem a própria família tem acesso a esses serviços e acaba desconhecendo até para orientar. E para proporcionar ao jovem esse tipo de acesso, a dificuldade é maior. Então, o acesso a esse tipo de serviço também é bem mais complicado para quem está numa situação de vulnerabilidade social. Perfeito, perfeito. E aí nós temos, Lia, a situação da pandemia. A gente viveu aí, né, praticamente reclusos em 2 anos. Eu que tenho 2 filhos pequenos em casa, eu sei o prejuízo que foi, mesmo com toda a assistência, com todo o carinho que a gente coloca ali, que a gente dedica para eles. Essa pandemia do coronavírus, ela acabou evidenciando mais todos esses problemas de saúde mental. Quais são os impactos que você, através da ONG, através da OCIP, através do projeto Vem com a Gente, está conseguindo identificar que foram reflexos dessa pandemia? Bom, eu costumo dizer, Nácia, que apesar de todos os reflexos, né, todos o que a pandemia causou, isso é indiscutível para a saúde mental, não só de criança, adolescente, jovem, de toda a população e a nível mundial, porque impactou saúde, economia do mundo todo, eu costumo dizer que a pandemia ela aflorou algumas coisas que a gente meio que não estava olhando, estava um pouquinho escondido embaixo do tapete. Tá? A gente já vem, se a gente olhar essa geração, né, nós estamos falando aqui de adolescentes e jovens, é uma geração que já veio num processo de introdução maior ao uso de tecnologias, que isso, a tecnologia ela é muito boa, tem aí a sua funcionalidade, mas também foi levando a essa juventude um distanciamento um pouquinho mais, um distanciamento social, uma interação diferente, né, através só de uso da tecnologia. E aí a gente viu que na pandemia, onde ficamos dependentes só dessas interações via tecnologia, o quanto isso evidenciou que nos faz falta esse contato, o estar com pessoas, o estar, né, a vida social. Eu acho que muito do que trouxe essa evidência para nós a pandemia, né? A pandemia também gerou em todas as faixas etárias, em todas as populações, a insegurança pela própria sobrevivência. Né? Nós ligávamos a televisão todo dia e víamos aí quantas centenas, milhares de pessoas todos os dias perdendo a vida. Então a gente sentiu aquele sentimento de assim, vou estar aqui amanhã, será que eu também vou entrar nessa cidade? Será que eu vou sobreviver a essa etapa? E a preocupação também, as pessoas com quem eu amo, com quem eu convivo, os meus amigos, meus familiares. Será que todos nós vamos sair no final bem de toda essa história? Então, tudo isso agregou muito. E as dificuldades financeiras também, que veio principalmente nas pessoas numa situação econômica menos privilegiada também, que sobrecaiu, desemprego e tudo mais. Então, foi um momento em que nos sentimos inseguros em tudo. Com a questão social, econômica, com a própria vida, né? E trouxe essa questão do distanciamento, da vivência com outras pessoas, de estarmos longe. Isso tudo agravou muito a questão da saúde mental. Isso também trouxe como reflexo
que começou a se trazer a evidência desse problema, que até então não se fala muito. Infelizmente, as questões ligadas à saúde mental ainda tem um tabu muito grande. Principalmente quando a gente vai falar com criança, com adolescente, principalmente o adolescente e o jovem. Porque para o adolescente e o jovem, ele admitir ou ele falar, né, olhar que ele não está bem, gera aquela coisa assim, bom, eu vou parecer que eu sou fraco, eu vou parecer que eu não tenho controle. Então, essa questão, tantos tabus e tantas crenças que se tem em cima das questões ligadas à saúde mental, agrava muito esse quadro também. Porque muitas vezes ali, aquele adolescente, aquele jovem, ele está numa fase de um sofrimento profundo mesmo. E às vezes ele não consegue se abrir com um amigo, com um familiar, até mesmo por essa questão do julgamento das pessoas, né? Você já não está legal e você não quer se submeter àquela situação de julgamento das pessoas e muitas vezes até de culpabilidade. Infelizmente, o ser humano, às vezes, ele não tem um pouquinho a sensibilidade de olhar para o outro e acha que essa questão da culpa, você é fraco, é você que não tem condições de lidar com a situação do dia a dia. E não é. Todos nós passamos na vida por momentos em que a gente precisa, sim, de apoio, precisa falar. É normal. Está tudo bem a gente não estar bem. Tem dia que você acorda melhor, tem dia que você acorda e você não está tão legal. Nós precisamos normalizar o discurso para falar sobre a saúde mental. A gente precisa enfrentar isso e trazer para as pessoas que, assim como o cuidado da saúde de outras partes do nosso corpo, cuidar do nosso cérebro e do nosso emocional também é extremamente importante. E não tem nada errado da gente olhar e falar, não, hoje eu preciso de ajuda. Está tudo bem. Todo mundo vai precisar em algum momento. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos entender um pouco mais desse projeto e como você pode participar e buscar o apoio na saúde mental dos jovens. Mandar um beijo aqui, a Gerli acabou de entrar aqui, a gente estava com a Gerli ontem, lá na Vila 31 de Março, numa ação em campo, lá na Escola Estadual. A Silene Faustino também entrou aqui, um bom dia para você. Silene. E Lia, a gente já passou um pouco sobre esse tema com relação ao assunto saúde mental nas escolas. Por que está cada vez mais evidenciado? Por que tem sido colocado cada vez mais em pauta a situação da saúde mental nas escolas? Porque eu sinto que assim, é uma preocupação que tem aumentado muito. Quando a gente fala aí na infância, na adolescência e até um certo período da juventude, Nasser, maior parte do tempo, aí, pelo menos vamos supor, um adolescente, uma criança que está no período escolar, ela passa metade do seu dia dentro do ambiente escolar. Tá? Muitas vezes, o convívio social dela se começa, a maior grande parte está ali dentro daquele ambiente escolar. Tá? E aí, no próprio ambiente escolar, existem muitos desafios. Se a gente parar para pensar hoje, a dificuldade e a necessidade que a criança, o adolescente, o jovem, como qualquer outro ser humano tem de aceitação, o ambiente escolar passa a ser esse grande palco aonde será que eu serei aceito? E aí a gente vê, principalmente hoje em dia, aflorar muitas questões do bullying, a questão da discriminação, até mesmo da violência, às vezes, né, dentro ou fora das escolas, que não é uma realidade hoje só em Campinas, onde a gente atua, mas é uma realidade no Brasil e no mundo. Né? Então, acaba que muitas vezes esse adolescente, ele sente que aquele ambiente escolar não é um ambiente seguro para ele. É onde é um ambiente em que ele precisa conviver, mas ele não confia em todas aquelas pessoas que estão ali. E, às vezes, os desafios de estar nesse ambiente junto com essas pessoas são muito grandes. Quando a gente coloca um adolescente, um jovem que está ali sofrendo bullying constantemente, problemas relacionados ao racismo, ao próprio racismo, às vezes, estrutural mesmo, que acontece também nos ambientes. Então, é muito desafiador. Isso afeta muito a questão emocional, a saúde emocional de um adolescente, que ele precisa todos os dias. Imagina, todo dia ele tem que sair meio período do dia e estar num ambiente onde às vezes ele chega ali e não é bem acolhido, não é bem aceito. Isso vai se agravando dia a dia, e não tem como isso não afetar o emocional, o psicológico desse adolescente, desse jovem. Né? E muitas vezes, como nós falamos aqui, isso não é discutido dentro da escola, né? Isso não é trabalhado.
E aí ele sente que ele está num ambiente, mesmo que ele sai, chega um ambiente desafiador, e não um ambiente que está ali para acolher ou contribuir para a formação dele, ou, né, para a melhoria da qualidade de vida. E assim, tem muitas pessoas, Lia, que acham que a escola não é local para ter esse tipo de acolhimento, né? E aí acaba acumulando-se os problemas e o jovem acaba, muitas vezes, numa ação de intervenção ali rápida, né? Você conseguiria corrigir uma rota desse jovem, e a escola, que não tem essa sensibilidade, esse acolhimento, acaba deixando um problema que hoje é pequeno se tornar muito grande em pouco tempo. Ele se torna muito grande. E isso está ligado diretamente à questão da violência, não é? Então, os jovens que não têm esse acolhimento, pelo que vocês analisam dentro desse projeto, eles costumam partir mais para a violência, se tornar mais violentos? Então, Nácia, primeiro a gente precisa entender, né, que olhar para a formação de cada indivíduo, cada espaço tem a sua responsabilidade. A família é importantíssima, mas também não podemos tirar o local de ensino didático, né, o ensino pedagógico, porque a escola, ela forma cidadãos para o mundo, para a vida, né? Não só a capacitação técnica dele, mas se você pensar que uma criança às vezes entra aos 5, 6 anos de idade, ela vai seguir aí até por volta quase dos 20 anos, aí 18, 17, 18 anos, para terminar o ensino médio, ela vai passar esse período todo dentro de um sistema de ensino, acompanhando um sistema de ensino. Não tem como a gente falar que a escola não tem que olhar para isso. Se nós pegarmos aí tantos estudos que comprovam que hoje a questão do sucesso, seja profissional, sucesso na vida das pessoas, estão muito mais ligados com as competências emocionais que ela tem do que com as habilidades técnicas que ela desenvolve, não tem como a gente falar que a escola não precisa olhar para essa questão comportamental, para a questão da saúde mental. Também são esses transtornos mentais, ou toda a questão também emocional, afeta muito no ensino-aprendizagem do aluno. Nós estamos ali formando pessoas para a vida, para o mundo, né, para se desenvolver, para ter as habilidades depois técnicas compatíveis, mas não podemos pensar que uma coisa está desassociada à outra. Ninguém estuda, vai bem, desenvolve se ele não estiver bem emocionalmente, se ele não estiver estruturado mentalmente, não estiver bem para isso, né? E muitas vezes, Nácia, por essa questão da escola passar uma grande parte com o aluno e por a questão de que a vivência dele demonstra muitos sinais de que ele pode estar bem ou não, é muito importante que a escola tenha esse olhar, porque às vezes na escola é mais fácil você identificar um aluno que está ali mais quieto, mais reprimido, ou o aluno que é muito expansivo, porque ele é tão expansivo, às vezes sinais de início de agressividade com outras pessoas, consigo mesmo, né? Na escola, esses momentos de interação, às vezes é bem mais fácil de identificar do que em outros ambientes em que a pessoa às vezes não está tanto tempo presente. Perfeito. Olha, mandar um beijo aqui para Rosana Soares, está aqui com a gente, entrou aqui. O Madioli, um bom dia para o Madioli. E a Terezinha Ferreira, ela fala o seguinte: com o projeto de incluir assistentes sociais e psicólogos nas escolas, serão muito importantes para trabalhar a questão da violência e a participação da família no ambiente escolar, né? Então é isso daí. Eu acho que o projeto de incluir assistentes sociais e psicólogos e trabalhar junto com a família. Campinas está se implantando agora um projeto para se incluir assistentes sociais e psicólogos dentro das escolas, né? Isso é importantíssimo, né? Eu acho que é fundamental. É muito importante nesse processo, porque muitas vezes o próprio educador, a formação ou o papel que ele tem que desempenhar, não dá para que ele tenha olhar para todas as áreas, né? Cada profissional tem ali a sua área. Ter um assistente social e um psicólogo proporciona a esse aluno, muitas vezes, que está ali, poder ter um profissional que ele possa dialogar num outro ambiente, fora da sala de aula, um profissional que ele possa adquirir um vínculo, uma confiança para tratar de outros assuntos que não sejam os assuntos pedagógicos da sala de aula junto com o professor.
né, no dia a dia. Então é fundamental isso, é importantíssimo, é muito importante isso. Eu acho que Campinas vai ganhar muito, eu acho que as escolas, os alunos vão ganhar muito com essa iniciativa de levar esses psicólogos, esses assistentes para dentro dos ambientes escolares. Aqui, e eu estou conversando com a jornalista Lia Mussi, ela que é da UCIP Terra das Andorinhas, e está falando sobre o projeto Vem com a Gente e a saúde mental dos jovens e adolescentes em vulnerabilidade, não é? E a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre toda essa rede de apoio, de atenção a esses jovens, que chama justamente Rede de Atenção e Apoio para Adolescentes e Jovens de Campinas. O que é, como surgiu, e o projeto Vem com a Gente está inserido nesse cenário? Isso, Nasser. Quando nós começamos a trabalhar com a questão da saúde mental dentro da Terra das Andorinhas, nós entendemos assim, a necessidade de que isso seja constituído como rede, né? Quando a gente fala em rede, nós fomos buscar parceiros. Campinas hoje tem uma rede de atenção, né, de cuidado à saúde mental, que é referência no Brasil. Então, estamos falando aí no serviço do SUS, na atenção básica. Campinas hoje tem 2 CAPs, que são específicos para atendimento à juventudes, à adolescência. Mas nós sabemos que muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes, não conseguem acessar esse serviço. Então, a nossa preocupação era uma questão, a demanda, que é muito grande para atendimento no serviço, isso às vezes causa alguma demora, e também a dificuldade. Vamos imaginar, tá? Um adolescente de 12, 13 anos que tenha dificuldade de admitir até para a própria família, dialogar, conversar com os amigos e pedir apoio. Ele não vai por si só num CAPS procurar uma rede de atenção, ele não vai na unidade básica de saúde, é muito difícil isso acontecer. Então, o acesso acabava sendo difícil chegar nessas pessoas. Então, nós pensamos de que forma a gente podia constituir uma rede que fizesse o que nós chamamos de buscativa. Como é que nós podemos estar nos espaços de sociabilidade desse adolescente, desses jovens? Primeiro, né, era importante ter o próprio jovem como protagonista. Então, essa rede, a primeira coisa que nós fizemos foi chamar jovens de várias regiões, de várias situações e classes econômicas, para ver. Por isso, o projeto, que foi uma iniciativa deles, chama Vem com a Gente. É um convite dos jovens para os jovens de estar discutindo e falando da saúde mental. Então, legal. Tudo começou dentro... junto ali, os jovens mesmo, estão todos juntos? Sim, tudo é feito dentro dessa rede, discutindo com eles. Tá? Eles trazem as dificuldades, as demandas. E aí, como se constituiu essa rede? A Terra das Andorinhas assumiu a missão aí, nós fomos buscar parcerias, tanto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, com a Saúde Mental em Campinas, fomos dialogar com universidades e fizemos o que nós trouxemos dentro dessa rede, são parceiros formais, ou seja, parceiros que compõem, ajudam na discussão, na composição. Hoje nós temos outras instituições, como a Guardinha aqui de Campinas, a SETA participa também conosco, nós temos várias instituições, a Parada do Apoio LGBT, Coordenadoria Municipal da Juventude, nós temos uma rede ampla aí de parceiros que trabalhavam em atendimento às juventudes, que vieram para dentro discutir e fortalecer o que nós poderíamos fazer. E aí o projeto começou a trabalhar com uma metodologia social própria, que é isso de ouvir as demandas que chegam desses adolescentes e jovens e pensar em conjunto. De que forma assistência, saúde, educação, nós poderíamos compor essa atenção e apoio. De que forma nós poderíamos discutir em conjunto a viabilidade de melhorar as questões ligadas à saúde mental desses adolescentes e jovens. Então, o projeto ele tem... E aí, dentro dessa rede, surgiu a oportunidade do projeto Vem com a Gente. Né? Esse projeto foi desenvolvido, apresentado aí, formalizamos uma parceria com a Fundação FEAC, né, que foi não só a patrocinadora, quanto uma grande parceira, tem sido uma grande parceira técnica nesse processo todo. Né? E aí, o que o projeto dentro dessa rede proporciona? O projeto ele desenvolve oficinas psicossociais, a gente desenvolve oficinas dentro das escolas, a gente desenvolve oficinas dentro de outras instituições sociais, atendendo também esses adolescentes e jovens. Nós temos atendimento, né, psicossocial, nós temos atendimento psicopedagógico, nós temos atendimento individuais também, as pessoas que procuram o projeto. Inicialmente, Nasser, o nosso objetivo esse ano era alcançar 75
adolescentes e jovens. Nós encerramos o ano atendendo 600 adolescentes e jovens. Lia. Hoje o projeto atende diretamente 600 adolescentes e jovens da nossa região, da nossa muita cidade. gente. Né? E o nosso objetivo para o ano que vem é que a gente consiga aumentar esse número para 1.000 adolescentes e jovens. Trazendo um spoilerzinho aí, né, que ainda não foi divulgado, mas a partir de janeiro vai estar aí. Algumas regiões como o Campo Grande, ali também a região de São Fernando, a gente já está começando a viabilizar algumas ações para lá também, para aquelas regiões. Então, o objetivo o ano que vem é que essa rede consiga prestar essa assistência para 1.000 adolescentes e jovens em Campinas. Que legal, que legal. E aí vocês contam diretamente com as escolas para fazer isso? Nós desenvolvemos essa parceria com as escolas, com as instituições sociais, e nós temos também as nossas próprias turmas onde as pessoas nos procuram, né? Então é a nossa demanda interna que vem procurar a instituição, mas nós desenvolvemos as oficinas em parceria com as escolas. Então, as escolas identificam as pessoas. Legal que, assim, nenhum adolescente jovem que participa, porque está na instituição, na escola, ele tem que participar, tá? É aberto o convite àquele que gostaria, se identifica e continua nas atividades. Então, durante todo o ano acontecem várias oficinas psicossociais, de arte-terapia. Nós temos aí nós temos as oficinas artísticas também, a gente tem a oficina corporal, e agora, para o próximo ano, a gente está vindo também com algum sarau temático, a gente está vindo com muita novidade. No início do ano também estamos lançando um jogo online, as pessoas podem entrar, que vão também trazer muitas dicas de saúde mental, numa forma que o adolescente gosta bastante, querem, né? E pode contribuir, levando muita dica para eles. Então, assim, tudo isso que vinha como demanda esporte, a gente tem dentro do projeto, envolve cultura, esporte, temos muitas oficinas, nós temos as rodas, os grupos de apoio, né? E nós temos os atendimentos também psicossocial individuais, quando são casos em que precisa ter um outro tipo de atenção. E temos aí toda a rede de parceiros. Né? Quando a gente identifica um caso com uma necessidade específica que o parceiro pode receber, pode dar andamento, né, naquela necessidade, a gente faz os encaminhamentos também para cada área. Né? Hoje nós temos aí uma parceria, tanto junto com a educação, com a saúde, com a assistência, com a coordenadoria. Então, também vai tanto para o atendimento, né, nos aparelhos, no serviço público, quanto também aí universidades, tem algumas faculdades, algumas universidades que também têm alguns grupos de apoio, alguns atendimentos psicossocial, também a gente faz esse encaminhamento. Então, a demanda, quando vai chegando, a gente dialoga com todos os parceiros. E queria fazer um convite aqui, se você me permite a oportunidade. Claro, Lia, o espaço é seu. De convidar qualquer profissional que seja dessa área, seja da educação, da saúde, da assistência, ou também aquele que quiser participar dessa rede. A rede é aberta para todo cidadão que quiser conhecer e participar. Né? Então, quer vir, quer conhecer a rede, acha que pode contribuir de alguma forma, vem fazer parte da rede. E o projeto Vem com a Gente também não é específico só para quem está dentro da escola ou de alguma instituição que está sendo atendida. Ele é aberto a todo adolescente, jovem, quer conhecer o projeto, você tem algum adolescente, algum jovem, aí a partir de 11 anos já pode estar procurando o projeto aí, quer conhecer, mãe, pai, às vezes quer levar o seu filho, sua filha para conhecer um pouquinho, vem conhecer, vem participar de uma atividade, vem ver se gosta e participar dessa rede. Que legal. Olha, aproveitar aqui, antes da gente entrar mais um intervalo, mandar um abraço para o Rafael Martins, que está acompanhando a gente pelo YouTube. Com essa linha de pensamento, o direito à saúde passa a ser uma ação de direitos humanos e inclusão social do jovem que precisa desse apoio, além também de evitar casos extremos de violência em escolas. Legal, né? Você vê só, aí é um jovem, o Rafael Martins, está aqui com a gente. Essa sensibilidade do pessoal. E a Terezinha, ela complementa aqui, que ainda temos muito que lutar. São profissionais que farão a diferença, pois podem contribuir com a inclusão das famílias e os ambientes das escolas. Mandando um abraço aqui para o Gabriel Rambruck. Bom dia, Gabi. Beleza aí? Então você veja o seguinte, né, Lia, que como essa situação da saúde mental, ela já denota uma questão de inclusão. O tratamento, né, o apoio, o acolhimento
todos falam a questão da inclusão, né? E a preocupação de se evitar casos extremos de violência. A saúde mental, ela faz parte daquele cuidado integral que é direito de todo cidadão, de todo indivíduo, e que também é papel do Estado proporcionar, Anácia. Não tem como a gente falar, vamos olhar para outros campos da saúde, deixar a saúde mental, ou só a educação, ou só a assistência. Nós sabemos que é um guarda-chuva que compõe toda uma questão de direitos, né? Se a gente pegar direitos humanos e direitos de todo cidadão e o dever e o papel do Estado. Nós sabemos que às vezes não é tão fácil isso acontecer. Não é tão fácil que tudo isso aconteça de uma forma integrada. E aí é nesse papel, quanto sociedade civil, que nós vimos a necessidade de colaborar nesse processo. Né? Não que seja o nosso dever expandir aquilo que muitas vezes o próprio Estado, a própria gente não consegue chegar. Mas quanto sociedade civil, nós sabemos a importância que a gente pode contribuir. A gente pode fazer o nosso papel. E é nesse lugar que a gente convida as pessoas a participar dessa rede. Quanto mais pessoas envolvidas, mais pessoas apoiando esse trabalho, nós vamos conseguir, primeiro, quebrar muitas barreiras de se falar sobre a saúde mental. Outra, conhecer, às vezes tem tantos serviços aí, mas estão espalhados, a sociedade não conhece. Se a gente conseguir trazer isso para o conhecimento geral das pessoas, a gente proporciona um melhor acesso das pessoas ao que tem disponível hoje. Né, aos locais que tem disponível. E também o nosso trabalho contribui um pouco para a própria discussão das políticas públicas. Né? Qual é o levantamento? Quais são essas demandas que os próprios jovens, quanto protagonistas, identificam ser necessários no cuidado da sua saúde mental? Também está com a gente ao vivo aqui e eu estou conversando com a Lia Mussi, da OCIP Terra das Andorinhas, já serviço de toda ação de campo, tá com a gente fazendo testagem de HIV, sífilis, hepatite, e agora eles estão com o projeto Vem com a Gente, que é um projeto focado na saúde mental dos jovens e adolescentes em vulnerabilidade. Lia, bom, você explicou um pouquinho pra gente, agora eu queria saber o seguinte: o que acontece? Que tipo de ação acontece dentro do projeto? Né? Qual atendimento que o jovem recebe? O que acontece? Assim, até para as pessoas entenderem o que elas vão procurar, que elas vão achar. Nós diversificamos muito as ações do projeto, porque a gente entende que cada adolescente, cada jovem, às vezes se identifica numa linha de atenção e apoio que melhor atenda às suas necessidades. Então, nós temos no projeto, basicamente, quando a gente trabalha junto com as escolas, com as instituições, e nós temos também essas oficinas na instituição, para quem vem por demanda espontânea, né, chega ali na instituição procurando, nós temos as rodas, as oficinas terapêuticas. Então, elas acontecem geralmente quinzenal, tá? São oficinas de 4 horas, e ali vem diversos profissionais. Ali a gente trabalha com arte terapia, a gente tem teatro, nós temos, agora nós iniciaremos o ano que vem com o ballroom, é um tipo de dança que chama muito a atenção dos jovens. A gente tem o projeto, a gente tem oficinas de stickers, que são onde eles criam adesivos, existe uma cultura de se trocar depois esses adesivos com mensagens. Então acontecem várias atividades dentro dessas oficinas, geralmente são grupos entre 20 a 25, então são várias turmas, a gente não faz um grupo muito grande até para poder ter uma atenção melhor. Também, em alguns momentos, o pessoal das oficinas se reúnem em eventos culturais para que se conheçam, para que troquem ideias. Então, esse é um dos trabalhos que o projeto faz. Outro trabalho que o projeto faz é o atendimento psicossocial. Nós temos alguns grupos de apoio, onde a gente faz o que a gente chama de terapia em grupo. Então, tem lá o psicólogo, o terapeuta que acompanha, né? São grupos menores, aí fechado, não é uma oficina maior, às vezes 5, 6 pessoas.
ou alguns casos até individual, aonde esse jovem nos procura nas outras oficinas e diz, olha, mas eu tenho uma necessidade maior, já é um caso onde está, às vezes, enfrentando uma crise de depressão muito forte, que precisa um outro olhar junto com um profissional de saúde, junto com um psicólogo. Então, aí a gente tem esse apoio psicossocial, né, que é feito ou em pequenos grupos, tá? Nós temos presenciais e também temos virtuais para alguns jovens que às vezes têm dificuldade de chegar, são geralmente 5, 6 pessoas, ou o individual, em alguns casos que a gente identifica a necessidade individual. O projeto também, como nós colocamos aqui, o objetivo é a gente ter uma rede ampla de parceiros. Então, muitas vezes, quando o projeto não consegue, que a demanda, como eu disse, nós estamos com 600 jovens participando dessas oficinas, e aí, quando a demanda é muito grande, a gente às vezes encaminha também para alguns parceiros, às vezes também são casos que precisam de um outro tipo de atendimento clínico, aí vai um encaminhamento, seja para o CAPS ou para a Unidade Básica de Saúde, onde a gente identifica às vezes alguma necessidade maior de acompanhamento. Então, dentro dessa rede, a gente traz assim, uma série de atividades, em grupo ou individual, que o jovem pode vir conhecer, quiser vir conversar com a nossa equipe, quiser vir, nós temos educadores sociais, e que legal, nós temos até um educador social virtual, né, que participa, nós identificamos junto com os jovens, né, não só nesse projeto, quanto um outro projeto que a gente tem, Quebrando Tabus, nós identificamos que em alguns ambientes, principalmente grupos onde o jovem entra para jogar, entra para dialogar. Nossa, como tem tinham isso, né? muitas conversas, infelizmente, até pessoas estimulando os outros a desistirem da vida e tudo mais. E aí nós queríamos entrar para falar da saúde mental nesses espaços, né? E a única forma de você entrar é como um personagem virtual, porque Isso. é onde eles se identificam, né? Eles têm. Então nós criamos um VTuber, aonde esse VTuber entra nesses ambientes para dialogar com os jovens, é um profissional, né, por trás ali, mas através desse personagem, desse educador virtual, ele consegue dialogar muitas vezes e tem resultados, porque a gente já recebeu até pessoas que veio desse espaço virtual procurar o projeto e procurar ajuda depois pessoalmente. Então nós entendemos também a necessidade de percorrer um pouco e também até para avaliar dentro da nossa metodologia o que aqueles que estão conosco num certo período, ele está também acompanhando em outro período dentro de casa, e esses tipos de ambiente. Então vinha muito essas dicas dos jovens, olha, acessei um grupo, ouvi isso no grupo, eu vi isso. Nós começamos também a colocar esse educador virtual dentro desses grupos para a gente poder dialogar também. Que legal, isso é fundamental, Lia. Hoje em dia, como essa molecada fica tempos e tempos ali, né? Nossa Senhora, é impressionante. E adolescentes, né? 16, 17 anos, ficam ali o dia inteiro. Não conseguem se desligar e ali você não sabe, você não está ouvindo como pai, com quem que está falando, o que que tá acontecendo. Ô Lia, quais são os principais sinais que pode ajudar a gente a identificar que um jovem está precisando de ajuda? E aí, como é que a gente atua? Geralmente, Nasser, quando a gente fala, né, no ambiente familiar, em casa, dentro do ambiente, geralmente esse jovem costuma se isolar mais. Não conversar muito, ficar mais distante, se isolar mais, às vezes ficar muito na rede social, às vezes fechar a porta de um quarto, trancar a porta para que ninguém veja ali o que está acontecendo. Nota-se uma tristeza maior, uma falta de ânimo de participar de atividades comuns, de sair às vezes ir num shopping, ou ir na casa de um amigo, ou ir jogar um futebol. Então isso é um sinal de que alguma coisa às vezes pode ser que não esteja legal. Quando a gente fala um pouquinho também no ambiente nas escolas, né? Falamos aqui muito do ambiente escolar, muitas vezes esse jovem começa também a se isolar um pouco mais, também ficar mais retraído, não se relacionar muito com os outros, não interagir muito com as outras pessoas na sala de aula, às vezes até participa das atividades, mas assim, não de uma forma interativa, não se expõe muito, né? E se nota-se às vezes algumas tristezas, ou então o oposto.
Às vezes tem jovem que se torna extremamente... Aquele jovem que chega com o professor fala, eu não consigo dar aula com esse adolescente, não consigo dar aula com esse aluno, ele não deixa a sala fazer nada, porque ele tem a necessidade de chamar a atenção o tempo todo. Ele tem a necessidade de ser o centro da atenção, de desestabilizar todo o restante da turma, chega a incomodar, às vezes, as outras pessoas. Às vezes é no sentido de pedir socorro, né? A necessidade da atenção que ele está precisando, às vezes, também é expansivo demais. E aí, como é que a gente faz para ajudar esse jovem? Uma coisa que a gente precisa, às vezes, ter em mente, né? Hoje nós vivemos uma realidade, a gente recebe muito isso no projeto. Tem muitos jovens, isso é um alerta que eu quero fazer aqui, tanto para os pais na escola, tem muitas crianças, a gente recebe criança de 11, 12 anos que se automutilam, que estão numa situação bastante complicada. Então, presta atenção, seu filho, sua filha, seu aluno, começa a andar muito com roupa cobrindo o corpo, cobrindo o corpo. Calça, tá calor, ele tá de calça, ele tá de jaqueta, ele tá de blusa, camisa de manga longa, num calor de 40 graus. E a gente vivencia muito isso. Né? Tem muito número, tá muito alarmante. Mas como assim, quando a gente identifica o que nós podemos fazer para ajudar? Às vezes é um pouco complicado que na ânsia de ajudar, quem está com sofrimento emocional, às vezes muito sério, algumas formas que a gente tenta ajudar pode acabar piorando a situação daquela pessoa. Então, eu sempre falo que, às vezes, é difícil a gente, num momento... Quantas vezes a gente ouviu as pessoas dizer assim, poxa, fulano falou que poderia cometer um suicídio, algo assim, e eu não acredito, não levei em consideração. Então, leve sempre em consideração qualquer tipo de sinal, de demonstração, de fala. Mas, muitas vezes, o importante é orientar essa pessoa, primeiro, a acolher, sem julgamento. O principal é sem julgamento, porque, às vezes, a gente ouve, mas fala, poxa, isso é fraqueza, depressão é frescura. E aí a gente coloca a pessoa num estágio muito pior do que ela estava antes de vir falar conosco, né, ou antes de qualquer manifestação nossa no sentido de apoio. Então, primeiro, sem julgamento, sem a questão de culpabilidade. Todo mundo pode não estar bem, hoje pode ser ele, amanhã pode ser você. Então, é importante acolher essa pessoa sempre, que ela se sinta acolhida, seja um ponto de apoio e, principalmente, seja um ponto de apoio no sentido de incentivá-la a procurar ajuda profissional, porque em muitos casos, às vezes, necessita de uma ajuda profissional. Um psicólogo, às vezes um psicoterapeuta, muitas vezes até uma ajuda profissional, um médico, né? Um psiquiatra, um neurologista, aí dentro de uma rede de serviços, melhor vão identificar a necessidade dessa pessoa, mas sempre oriente a pessoa a buscar apoio profissional. Estamos de volta com Espaço Cidadão. Apresentação: Eduardo Nasser. Heróis Anônimos. Pessoas que fazem o bem para a sociedade sem querer nada em troca. Aqui nós mostramos quem são esses verdadeiros heróis da sociedade. Heróis Anônimos. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Brasil, conversando com a Lia Mussi, da UCIP Terra das Andorinhas, falando sobre esse novo projeto deles, que é o projeto Vem com a Gente, que trata da saúde mental dos jovens e adolescentes em vulnerabilidade. E a gente falou muito dos jovens e adolescentes, mas e pra gente, Lia? A gente mesmo, assim, porque a gente também sofre, né? A gente também tem as nossas angústias. Como que a gente sabe, como que a gente percebe que nós estamos precisando de uma ajuda relacionada à saúde mental? Olha, Nasser, nós temos uma coisa que assim, a gente acostuma no cotidiano e sempre diz aquela desculpa, né? O estresse do dia a dia é normal. Não é normal. A gente precisa ter um limite para garantia da própria saúde. É difícil, isso é difícil. Muitas vezes a gente sim, se pega num período em que a gente fala assim, né? Nenhum mosquito pode passar perto de mim, que hoje eu não estou suportando nada nem ninguém. Naqueles momentos que a gente percebe muita irritabilidade, onde a gente tem a dificuldade, às vezes, de executar tarefas que normalmente faz parte do nosso cotidiano,
sinais de tristeza profunda. Às vezes a gente está triste, mas quando essa tristeza começa a ser assim, trazer algumas consequências, desânimo constante, uma tristeza às vezes até injustificável, a gente não sabe justificar porque está sentindo aquele sentimento. Isso não vai passando com o tempo. Às vezes vai até se agravando, a gente começa a não ter um pouco de vida social também, começa a se isolar, começa a ficar aquela coisa assim, né, mais improdutivo do que o normal. Né? Aquilo que você faz começa a pesar, você já faz com aquela pouca vontade de fazer, faz por obrigação. É alguns sinais de que alguma coisa não está legal. É alguns sinais de que, primeiro, né, é importante procurar ajuda, até para a gente identificar aonde que está ali surgindo isso, né? Onde está a raiz dessa consequência, dessa tristeza, antes que isso vire um quadro depressivo, que vire um quadro, né, aí, emocional mais sério, que precisa de um tratamento mais sério. Então, se a gente puder sempre olhar com uma mente muito aberta de que, em alguns momentos, é importante buscar ajuda, enquanto as coisas ainda estão mais fáceis do que se afundar, às vezes, numa depressão, num quadro mais difícil depois, né, da gente sair dele, é sempre importante. Muito obrigado. E agora, como a gente já passou para a dona Miraci aqui, para quem está ouvindo a gente no ar agora, quem quiser entrar em contato com o projeto, se voluntariar ou participar, se envolver, como que faz? Então, eu gostaria primeiro aqui, Nasser, né, respondendo essa sua pergunta, de fazer aqui um convite para todas as pessoas e até um pedido. Né? Nós temos a rede social do projeto, onde é um canal de comunicação muito importante para a gente. Né? O nosso Instagram é o @vemcoagente_TDA. Se você esse eu não tô, hein? Já vou curtir já. Repete aí. @vemcoagente_TDA. Tá. Se você puder, quem estiver em casa, quem estiver nos ouvindo, vai lá e curte, se inscreve no nosso canal e eu vou explicar o porquê. Se a gente pensar como o Instagram, como a rede social funciona, quanto mais pessoas curtirem a página, estiverem conectados ali na página, para mais pessoas o Instagram vai compartilhar esse conteúdo. Então, se nós tivermos bastante gente, principalmente o projeto atende a nossa região, se nós tivermos bastante gente de Campinas, que curtam a página, já é uma forma de ajudar. Porque quanto maior for esse número de seguidores na página do projeto, mais quando nós colocarmos ali informações, as atividades, compartilharmos dicas, para mais pessoas vai ser possível o alcance dessas publicações. Então, se você puder acessar e nos ajudar, vai lá e curte a nossa página, siga no Instagram, @vemcoagente_TDA. Também as pessoas que estão nos ouvindo, quiser entrar em contato, quiser conhecer o projeto, quer fazer parte dessa rede, ou quer ir lá só para conhecer mesmo as atividades, quer levar alguém, um filho, um sobrinho, alguém, um amigo, quer chegar lá e conhecer, pode entrar em contato com a gente também através do WhatsApp, o 19 98102 2412. E qualquer profissional também, às vezes mesmo que não seja da área, tá? Eu gostaria de ser um voluntário, eu gostaria de ajudar de alguma forma, às vezes eu quero fazer uma atividade, quero participar. Entre em contato com a gente conversa, a gente, né, como o nosso projeto diz, vem com a gente. É um convite mesmo para toda a sociedade, quem estiver aí ouvindo, quiser saber mais, quiser chegar, quiser saber como participar ou como apoiar, entre em contato com a gente aí no WhatsApp, o 19 98102 2412, e acesse lá também o nosso contato na rede social, @vemcoagente_TDA. Perfeito. Lia Mussi, Alexandre, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E conte sempre com a gente, sabe que é uma alegria muito grande poder divulgar vocês aqui, né? A gente já ia entrar de férias do Espaço Cidadão, só que não, a gente se viu ontem e falou, não, então vamos lá amanhã e a gente encerra o ano com vocês. É isso aí, gente. Nasser, ontem encontrei ele lá
no Rotary em Ação, no Assiste Campinas, e ele já estava entrando de férias, falou, não, vamos levar mais essa oportunidade de falar desse projeto para as pessoas. Então, Nasser, muito obrigada mesmo, mais uma vez, pela sua atenção. O Rotary também aí é um parceiro da Terra das Andorinhas, nos auxilia sempre a estar levando para a comunidade as nossas ações. Muito obrigada. Agradeço à Rádio Brasil também pelo espaço, né, pelo espaço cedido para que a gente possa dialogar aí com a comunidade. Desejo aí um Feliz Natal e um ano de 2024 aí de muita paz e muita alegria para todas as famílias. Muito bem. Essa foi a Lia Mussi, da Terra das Andorinhas, com o projeto Vem com a Gente. Rádio Brasil, com você.